Boa noite, pessoal. Espero que o barulho dos carros passando aí ao fundo não esteja incomodando o áudio. Na última aula, eu fiquei muito irritado depois que eu fui ouvir a aula, porque eu esqueci de desativar o redutor de ruído do microfone e aí ficou um eco absurdo no áudio. Mas agora eu acho que está desativado, então vamos ver aí. Erros de marinheiro de primeira viagem. Hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto que a gente veio tratando desde a última aula, né? O último vídeo. A gente falando sobre Sócrates e os sofistas, né? A gente tá fazendo essa. Lembrando que a gente está fazendo essa abordagem histórica, né? Da filosofia. Ou melhor, né? Um melhor título seria Introdução à História da Filosofia, né? É um curso de introdução à filosofia já é algo mais. E o tema central dessa aula é a busca da verdade, que é ali o princípio norteador que rege o fazer filosófico de Sócrates, né? Como a gente falou na aula passada. E aí a gente tem um cronograma da aula de como a gente vai abordar, né? Primeiro o contexto histórico, né? E todo o contexto que permeava a situação em que Sócrates e os sofistas estavam inseridos. Depois a gente vai dar uma abordagem mais enfatizada na vida de Sócrates. Depois a gente aborda a grandeza de Sócrates através os chamam de o fundador da filosofia da maneira como nós conhecemos hoje. E aí vem a virada antropológica, né? Que é quando Sócrates ele inverte o objeto da filosofia. Antes, o investigar filosófico estava sobre o cosmos, a natureza, sobre o universo. A partir de Sócrates, o fazer filosófico o investigar filosófico passa a ser o próprio homem. Então, o autoconhecimento começa aí a ser o princípio do fazer filosófico. Para você conhecer a realidade, primeiro você tem que se conhecer. E aí vem uns dois subtemas aí, que é a questão socrática e os sofistas. E por último, os principais conceitos aí dessa nossa temática. Começando aqui pelo contexto, né? A gente está historicamente situado ali nas guerras médicas contra os persas, quando ocorreu ali a Batalha de Maratona, em 490 a.C., a Primeira Guerra do Peloponeso, que inclusive ela é mencionada na história da Guerra do Peloponeso pelo historiador grego Tucídides. É um bom livro, né, de história aí para se ler. A gente conhece aí a origem da Grécia, né, que é a origem do Ocidente também de alguma forma. E aí esse período foi de 430 a 404 a.C. E aí a gente tem também historicamente situado, como a gente falou já na outra aula, a crise da democracia de Atenas, né? E aí por isso o Platão, o Sócrates vão ser
vão ser tão críticos, né, da democracia. E aí a gente vem para as questões centrais que são levantadas pela filosofia socrática. Primeiro, o que é o homem e seus valores? Por isso, essa pergunta, opa, cadê? Essa pergunta faz com que essa daqui, o que é os seus valores, faz com que o Sócrates seja responsável pela virada antropológica na filosofia. É a primeira pergunta filosófica voltada para o próprio homem, né? E seus valores. Então é uma antropologia junto com uma ética também, né? E juntamente com essa pergunta vem uma outra pergunta que é uma pergunta, obviamente, de teor ético: o que é viver uma vida bem vivida, né? Ou o que é viver uma boa vida. E aí a gente começa a falar sobre os sofistas, lembrando que eles eram os opositores intelectuais de Sócrates, né? Como a gente já falou. Aí aqui tem uma citação do Gorgias, que é um dos sofistas, né? O poder da fala é como o poder de drogas poderosas. Os sofistas, quem eram eles? Eles eram mestres da arte do convencimento, né? Eles eram mestres. O que é que acontecia? Nesse período do surgimento da democracia, né, e até da própria crise da democracia, muitos jovens da elite cultural e econômica da Grécia via a política como um meio de ascensão social através do poder, obviamente, né? A política faz você obter ascensão social e também prestígio e poder. Então, muitos jovens da elite queriam adentrar na política, né, por motivos óbvios. E o que é que acontecia? Para você ser preparado para entrar na política, você precisa aprender algumas artes, como, por exemplo, a arte da retórica e a arte da oratória, né? A arte da retórica, que é a arte do convencimento através da fala, né? É a arte da persuasão. E a oratória, que é a arte de falar bem em público, né? Ou seja, a oratória é uma eloquência, é a arte de falar bem em público, e a retórica é a arte da persuasão. Então, essas duas artes juntadas formam as artes do convencimento, que são artes necessárias para a atividade política, né? A fala é o principal instrumento de trabalho de um político, né? Então, os sofistas, eles eram professores desses jovens que queriam entrar na política, e eles, obviamente, tinham isso como uma profissão, eles cobravam dinheiro para isso, né? E eles também queriam adquirir um certo reconhecimento social através da sua profissão, né? E eles eram também defensores do relativismo, como a gente falou algumas coisas na aula passada. Por isso que eles eram os principais opositores de Sócrates, porque Sócrates acreditava numa verdade absoluta, na ideia de bem, na ideia de belo, na ideia de verdadeiro, né? Então ele acreditava numa verdade universal e absoluta, e os sofistas acreditavam mais numa verdade relativa barra subjetiva, ou seja, cada um é construtor da sua própria verdade, certo? E aí a gente vai falar de um que talvez seja o principal nome da escola sofística, né, que é o Protágoras de Abdera. E tem a clássica frase dele, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Isso aí é um resumo da tese do homem como medida de todas as coisas, né? O homem é a medida de todas as coisas. Ele tem alguns escritos, né, alguns fragmentos, que é verdade sobre o combate. E aí aqui tem alguns argumentos que resumem o pensar filosófico de Protágoras, né? Eu, particularmente,
Algumas pessoas podem discordar, mas eu considero os sofistas também como filósofos. Eu compartilho de uma compreensão de que há uma certa injustiça hermenêutica aí ou histórica sobre a fama que os nossos queridos sofistas carregam, mas enfim. E aí vem uns argumentos que resumem o pensar sofístico, principalmente de Protágoras, né? Tem uma primeira premissa, né? Parece que o Sol gira em torno da Terra. E aí tem uma segunda premissa. Tudo que parece é. Vem uma conclusão. Logo, é verdadeiro que o Sol gira em torno da Terra. Obviamente, né, que isso aí era uma crença para o tempo de Protágoras, né? A gente está falando aí de vários séculos antes de Cristo. E aí a gente tem um corolário desse me falhou o nome agora, desse silogismo. A gente tem um corolário desse silogismo, que é tudo que me aparece como verdadeiro é verdadeiro. Então o ser é igual ao parecer. E aí vem a grande discordância dos sofistas para Sócrates e seus discípulos. Sócrates acreditava que a essência ou o ser é diferente daquilo que aparece, daquilo que parece, ou aquilo que, falando lá em termos da filosofia, do pensar parmenidiano, né, de Parmênides, o ser, aquilo que não pode não ser, né, e aquilo que não é não pode ser de forma alguma. Então o ser é totalmente diferente do não ser. Então, e aí já falando lá nos moldes do pensar de Platão, o ser ele é diferente da aparência, né? Ou a essência é diferente da aparência. E para os sofistas, essência ou aparência é o mesmo que essência, né? Ou essência é o mesmo que aparência, segundo eles. Ou, melhor dizendo, eles não estão muito preocupados com a essência, mas sim com a aparência, com o externo, né? Com o reconhecimento público, como a gente falou aí antes. E aí vem algumas questões aqui para a gente pensar, algumas questões provocadoras, de teor crítico barra provocativo, né? Para a gente pensar o pensamento sofístico. Pode o relativismo ser uma tese objetivamente verdadeira? Será que a existência de uma verdade relativa pode ser uma tese objetivamente verdadeira? Qual o problema de considerar todas as opiniões verdadeiras? O relativismo é autocontraditório, aí é uma afirmação, pois ele afirma como verdadeiro algo que o torna falso. O relativismo é autocontraditório, pois ele afirma como verdadeiro algo que o torna falso. Isso eu concordo ipsis literis, ou seja, literalmente com o que está escrito aí. Por quê? Vamos para uma coisa bem simplória, não simplória, bem simples, mas que resume bem essa frase. Como o relativismo se contradiz de maneira assim escancarada. O que é que o relativismo diz? Não existe verdade absoluta. Quando ele enuncia essa frase, quando um relativista enuncia essa frase, não existe verdade absoluta, ele já está criando uma verdade absoluta, ele já está pressupondo a existência de uma verdade absoluta, ou seja, qual é a verdade absoluta que ele crê? Que não existe verdade absoluta. Meu Deus, velho, meu Deus. Como é que a pessoa pode acreditar numa parada dessa? Mas, enfim, acho que tá tendo algum jogo, que tem uns gritos aí, viu? Rapaz, mas enfim, vejam como o relativismo é autocontradtório. Da mesma forma que ele fala que não existe uma verdade absoluta, ele cria uma verdade absoluta. Aí vem umas outras perguntas. Por que o relativismo foi importante? Aí vem uma resposta, né, para essa pergunta.
algumas respostas. Por quê? Porque o relativismo foi importante é a pergunta e aí vem as respostas. Porque considera todas as opiniões como igualmente autorizadas a dizer a verdade. Isso é uma contribuição positiva do relativismo, né? Porque, de certa forma, todo mundo tem lugar de opinar, se bem que opinar não é uma boa coisa, né? Opinar é o mesmo que falar sem argumentação, sem fundamento, sem base, né? E aí vem uma outra resposta, né, que é porque considera as diferentes perspectivas, né? Isso eu acho considerável de fato, né? Rapaz, qual é o jogo que tá rolando, velho? Porra, pior que eu nem posso ver o celular, que o celular tá me filmando aqui. Mas eu tô curioso pra saber qual é o jogo que tá rolando, porque tem uma galera gritando gol aqui, velho. E tá muito alto, não sei se dá pra ouvir aí. Mas eu fiquei curioso. É, a gente vai falar aqui da vida de Sócrates, né? Ele foi filho de parteira, e isso é muito importante, vocês vão entender depois, e de escultor. Gravem isso, é muito importante saber que ele foi filho de parteira. Ele foi julgado 3 vezes por crimes, que é bom ressaltar que ele não cometeu nenhum deles. Ele ouviu de Querefonte, amigo que consultou o oráculo do deus Apolo. Olha, Apolo é o nome do meu gato, hein? Eu coloquei ele porque eu gosto muito da história aí do deus Apolo também. Gosto da questão lá do Apolíneo, Apolíneo Dionisíaco na filosofia de Nietzsche, mas isso aí é outra história. Enfim, divaguei demais. Ouviu de Querefonte, amigo que consultou o oráculo de Apolo, que ele seria o homem mais sábio de Atenas. Ou seja, o oráculo lançou uma profecia ali sobre que Sócrates seria o homem mais sábio de Atenas. E ele passou, quando ele soube disso, ele passou a buscar, a descobrir se era verdade essa profecia, né, dos deuses sobre a vida dele. E aí, o início dessa busca, como é que se dá? Primeiro a gente precisa saber de algumas questões importantes sobre Sócrates, né? Primeiro, ele não deixou obra escrita. Tudo que a gente sabe sobre Sócrates é através do que discípulos escreveram sobre ele. Todo o ensino e toda a filosofia socrática foi apenas através da tradição oral, né? O que tem de escrito foi o que algum discípulo escreveu sobre ele. É um paralelo parecido também com Jesus Cristo, que não deixou nada escrito. Tudo que nós sabemos sobre Jesus Cristo é o que discípulos escreveram sobre ele. Ele abandona a preocupação, deixa de lado a preocupação com a arqué, né, porque ele faz essa virada antropológica. A arqué, ou o princípio que origina o mundo, o universo, não é mais a principal preocupação filosófica, mas sim uma preocupação com o próprio eu, né? Ali com uma preocupação antropológica, uma preocupação com o próprio homem. Ele também coloca, a filosofia socrática coloca a vida do homem e a verdade como centro de sua preocupação, né? O homem e a busca pela verdade é o sentido da vida, na verdade, para Sócrates. E ele passou a questionar os sofistas acerca dos conceitos e definições usadas. Ele vai ter muitos embates verbais, né, com os sofistas, né, por causa de discordâncias, e alguns muito legais de serem lidos, porque a ironia de Sócrates é algo que às vezes dá raiva, sabe? Dá raiva. E aí a gente vai para a questão do conhecimento na concepção socrática, que é a busca por essências. A essência na filosofia de Sócrates é o objeto a ser buscado, né? Ou as essências, né? A filosofia, como superação da ignorância reconhecida, isso está exemplificado no mito da caverna de Platão, que a gente vai falar depois, quando a gente falar de Platão. Abertura ao diálogo para aprender, ou seja, a maiêutica, né? A dialética junto com a maiêutica formam ali
o fazer filosófico de Sócrates, e aí a gente começa a falar da dialética socrática, questões que têm a estrutura, o que é o X, por exemplo, o que é o belo, ou o que é o conhecimento, ou o que é a justiça. E aí tem a primeira etapa, elencos, é uma palavra grega que significa refutação irônica. A pessoa pergunta o que, o Sócrates pergunta o que é o belo, a pessoa responde, ah, o belo é isso. Ele responde, ele refuta a afirmação da pessoa ironicamente, e essa ironia às vezes causa raiva. E aí vem a segunda etapa, que é a maêutica. Através dessa refutação irônica, ele faz com que da pessoa nasça novas ideias. Por isso que eu falei lá no início que é importante saber por que Sócrates, por que a mãe de Sócrates era parteira, porque em um diálogo de Platão, o Sócrates conversando com alguém fala: "Não, o meu ofício é o ofício de ser parteiro de novas ideias, porque e esse ofício eu aprendi de minha mãe. Só que minha mãe fazia parto de pessoas e eu faço parto de ideias, da verdade, né, na mente das pessoas." Aí a gente vem aqui para um trecho, né, do diálogo platônico Hípias Maior, que é uma conversa de Sócrates com Hípias, né? E aí o Sócrates diz: "Então explica-me, forasteiro, voltaria a falar, que é esse belo, ou o que é o belo? Que é esse belo, na verdade, né?" E aí o Hípias diz: "O autor dessa pergunta deseja saber o que é belo? Preste atenção. Sócrates: Penso que não, Hípias. Porém, o que seja o belo." Veja, tem uma diferença entre saber o que é belo e tem uma diferença em saber o que é o belo. É importante notar isso. E aí o Hípias pergunta: "E em que consiste essa diferença?" Aí Sócrates pergunta: "Achas que não há diferença?" Aí a ironia do desgraçado, né? Aí o Hípias responde: "Nenhuma." Aí o Sócrates responde: "É certeza saberes melhor. Mas presta atenção, amigo. Ele não te perguntou o que é belo, porém o que é o belo." Ou seja, ele não está perguntando pela aparência, ele está perguntando pela essência, pelo ser. A pergunta pelo ser, que Heidegger vai dizer depois lá, que não foi feita da forma correta, né? Mas essa é a primeira pergunta pelo ser aí. A primeira não, uma das primeiras. E aí vem uma outra parte, Hípias falando, né? Acho que é a continuação. "Compreendo, bom homem, e vou responder a ele que seja o belo, de forma que não possa refutar-me. Fica então sabendo, Sócrates, para dizer-te toda a verdade, que o belo é uma bela jovem." O belo é uma bela jovem. Ou seja, ele fala de uma aparência para falar de uma essência. A pergunta do Sócrates foi pela essência. E aí o Sócrates responde: "Ótimo, Hípias, pelo cão, respondeste admiravelmente. Sendo assim, no caso de eu lhe falar dessa maneira, terei dado a resposta certa à pergunta apresentada, sem que ninguém me possa contraditar." Agora eu vou dar uma pausa para beber uma água. Falar da sede, né, cara? Não tem jeito. Também dá vontade de fumar um cigarro. Falar da vontade de fumar um cigarro e eu vou fumar um cigarrinho. Peço licença, alguns segundos aos senhores para que esperem eu acender um cigarro. Tenham paciência com este vecchio senhore, como diria meu amigo sábio. Aí vem
A gente vai começar a falar sobre o julgamento de Sócrates, né? Como se deu esse julgamento, né? E aí vem um trecho embaixo da Apologia de Sócrates e uma frase bem emblemática dele, né? Bem famosa. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. E aí vem um trecho lá da Apologia. Eis aqui um mais sábio que eu. Quando tu disseste que eu o era, submeti a exame essa pessoa, é escusado dizer o seu nome, era um dos políticos. Eis, atenienses, a impressão que me ficou do exame e da conversa que tive com ele, achei que ele passava por sábio aos olhos de muita gente, principalmente aos seus próprios, mas não o era. Meti-me, então, a explicar-lhe que supunha ser sábio, mas não o era. A consequência foi tornar-me odiado dele e de muitos dos circunstantes. Sócrates foi acusado por Meleto de corromper os jovens e adorar falsos deuses. Sua pena foi a morte por cicuta. Veja, Sócrates ele sofreu acusações injustas, mentirosas que ele não cometeu. Primeiro, ele foi acusado de ateísmo, porque o crime de adorar falsos deuses, né, na Grécia Antiga ou em Atenas era um crime equivalente ao crime de ateísmo, né? E aí, e também pelo seu ateísmo e com seus ensinos, segundo Meleto, ele corrompia a juventude, que eram seus discípulos. Por isso, ele sofreu a pena de morte por cicuta. E aí a morte por cicuta de Sócrates, ela é bem emblemática, é bem bonita, assim, é um trecho que está no Fédon, um diálogo de Platão. Os caras os juízes, né, dão um prazo de 30 dias para Sócrates repensar e negar, né, tudo que ele disseminou como um falso, como um ensino danoso, né, como um veneno disseminado que corrompeu a juventude, para ele negar publicamente tudo que ele ensinou. E ele falou assim, não, a minha vida longe da verdade não tem sentido, a minha vida é uma busca pela verdade. Se eu negar a verdade, eu estou negando a minha vida, ou estou negando o sentido da minha vida, estou negando a mim mesmo, a minha essência, ao meu ser, ele que prezava tanto pela essência. Então eu aceito a morte por cicuta, né? E aí ele, numa cena muito bonita ali no final do Fédon, ele toma a cicuta. E ali as pessoas se emocionam geralmente, né? Já diria Pablo que homem não chora, mas é mentira. Homem chora lendo o final do Fédon. E aí vem uma imagem, né, muito bonita aí do Sócrates, da morte do Sócrates aí nesse final do Fédon. E assim a gente termina a nossa aula, beleza? Espero que vocês gostem aí. Deixem dúvidas, comentários, compartilhem. Esse algoritmo exige, né, que vocês curtam, sigam o canal, né, se inscrevam, ativem notificações, compartilhem, para que mais pessoas possam ver esse vídeo, mais pessoas que se interessam por filosofia, beleza? Valeu e um grande abraço a todos. Deus vos abençoe.